Olá, estamos aqui para seguir a nossa série de conversas com o neurocirurgião Ricardo Leme e a gente conversou na primeira vez um pouco sobre o cenário da medicina, falamos um pouco sobre como a medicina é ensinada nas universidades e que às vezes é uma visão um pouco limitada para cuidar de algumas questões relacionadas à nossa saúde. Depois a gente passou na segunda conversa para falar sobre os processos mais individuais das pessoas que estão passando por uma situação de doença, de uma enfermidade, falamos de biografia. E agora eu queria conversar um pouco com você, Ricardo, sobre o que é que a gente pode fazer assim, para começar a virar um pouco esse jogo, ou isso dos dois lados, né? De alguém que se está num processo de uma doença crônica, por exemplo, como que ela pode começar a agir para melhorar o seu estado de saúde, e também para quem simplesmente quer, alguém que não necessariamente tem alguma doença, mas quer promover a sua saúde. E uma coisa que a gente estava conversando, inclusive, é que a gente vê que muitas vezes quando a gente fala de saúde, a coisa fica um pouco na superfície, assim, né? Porque a gente só ouve de alimentação, de exercício físico e de algumas questões que realmente são muito importantes, não é desmerecendo nada disso, isso é essencial para uma boa saúde, mas tem alguns aspectos mais profundos que a gente não olha e que o seu livro deixa claro isso também, como a gente precisa olhar. E eu queria conversar um pouco sobre isso com você. Tem uma questão de como a nossa participação é fundamental para a gente entrar nesse campo da saúde, como não é só delegar alguma coisa para um terceiro, seja um médico, um terapeuta, esperar que isso tudo venha, ou seja, tomar alguma coisa e esperar que os resultados surjam daí. Então, como é importante a nossa participação, e dentro dessa participação tem essas questões mais sutis, assim, que a gente acho que vai conversar hoje. Claro. De visão de mudança, algumas mudanças de visão de mundo também que são importantes, dependendo de como a gente encara a vida, isso tende a nos levar para um caminho mais patológico também, de certa Sim. maneira. Se você vive com muita amargura, se você tem problemas nos seus relacionamentos. Então, eu queria começar conversando um pouco disso com você. Assim, queria saber o quanto você acha que é importante esse engajamento interno, essa participação. Bom, é bem claro hoje, né, para todos, a importância desse engajamento interno. Mas você mesmo disse, né, dessa questão da formação médica, e que a gente já discutiu sobre como a gente é preparado tecnicamente para intervir na saúde ou na doença das pessoas. De fato, a gente está intervindo no momento atual muito no corpo físico das pessoas, e isso é importante. A medicina é importante no sentido de cuidar do corpo físico com a técnica, com todos os seus recursos. Mas se a gente puder olhar para o que é o corpo físico nesse contexto maior, nós vamos chegar em um olhar mais profundo da própria matéria. E a matéria que nos constitui, a ciência básica, a física, qualifica como matéria bariônica ou matéria luminosa, que é uma pequena parte do que existe no universo. Uma outra grande parte é essa que se fala de matéria escura, que tem nome, mas não sabemos muito bem ainda do que se trata, apesar de haver alguns candidatos. E energia escura, que é uma outra coisa que não é matéria, mas que é responsável por essa expansão acelerada do universo, esse mistério que nos cerca e que a gente não sabe bem do que se trata. Mas apesar de não sabermos do que se trata, não podemos negligenciar, porque já observamos os efeitos tanto dessa matéria escura quanto dessa energia escura. Bom, voltando para a questão do corpo físico, quando a gente percebe que a gente é feito de uma outra qualidade de matéria, matéria bariônica ou luminosa, a gente pode fazer alguns paralelos que nos auxiliam nesse olhar para a medicina e para a própria saúde. Por quê?
Porque a matéria luminosa diz respeito à luz, que tem toda aquela história da possibilidade de transformação daquilo que é energia em massa, né? Que os físicos, baseados na relatividade do Einstein, cuidaram em fazer esse equacionamento. E em sendo um constituinte de luz que somos, nós também temos, assim como a luz, duas naturezas. Uma natureza física ou de partícula, que é esse nosso corpo físico, e de fato, no laboratório você faz experiências e você percebe que a luz funciona como uma partícula. Aquele físico Einstein ganhou um prêmio Nobel, né? Baseado na demonstração de que um feixe de luz pode arrancar elétrons de uma superfície, ou seja, só uma partícula que bate num obstáculo consegue arrancar um outro. Então, existe um comportamento de partícula na luz. Por outro lado, se demonstrou também que além desse comportamento de partícula na luz, existe um comportamento de onda, ou um comportamento que podemos chamar de vibratório, porque as ondas se classificam, se qualificam por uma vibração. Então, quando a gente olha na prática médica, buscando uma analogia com esse olhar na intimidade da matéria, nós notamos que o aspecto partícula, que é o corpo físico, está sendo muito bem cuidado pela instituição medicina, tem sido equacionado no sentido de como as terapias podem auxiliar esse veículo físico. Mas o aspecto vibratório, por outro lado, ele não tem sido olhado com a mesma atenção. Apesar de alguns modelos, principalmente modelos orientais, modelos que chamam de alternativos, né? Na verdade, quando você fala alternativo, é quase como que um preconceito quanto ao modelo, né? Você fala que o modelo que mexe com a partícula, com o físico, é o principal e o outro é alternativo. Mas quem está mexendo com esse modelo alternativo, o próprio modelo alternativo é o modelo físico, né? Então, é importante a gente estar atento como as pessoas designam as coisas, porque às vezes uma palavra aparentemente inocente, ela serve para desvalorizar uma prática que às vezes tem profunda relevância. Mas quando a gente observa esse aspecto vibracional, esse aspecto onda da matéria, e a gente vem para a nossa prática cotidiana do dia a dia, nós notamos que toda a nossa vida é imersa num contexto em que nós temos aí questões que não são do mundo físico, que dizem respeito ao campo emocional, ao campo mental, ao campo espiritual. Nós chamamos de campos por quê? Porque aquilo não está plenamente materializado. Então, campo é como algo que envolve a vida da pessoa. E, por exemplo, um encontro durante o dia com determinadas pessoas pode mudar completamente o humor de uma pessoa. E a mudança desse humor tem reflexo profundo na fisiologia da pessoa. Porque sabemos que um quadro de depressão, ou um quadro em que a pessoa é estimulada a entrar em contato com informações de uma determinada qualidade que despertam um medo ou um recolhimento, são informações que determinam também depressão imunológica, mudança em padrões fisiológicos como a pressão arterial. Então, toda essa prática em que a gente possa ter esse olhar para o vibratório é tão importante quanto a prática que a gente está olhando para o corpo físico. Claro, para você poder olhar para o campo vibratório de uma pessoa, precisamos de tempo, precisamos de uma disposição de estar no relacionamento, que é uma situação bem mais complexa do que aquela de uma pessoa que busca um consultório, uma recomendação técnica, que a princípio é uma recomendação muito mais simples de se fazer, né? Porque se baseia em protocolos, é uma recomendação que é padrão para todas as pessoas. Tanto você vê que existe esse conceito que se chama medicina baseada em evidências. Ou seja, aplica-se uma série de evidências numa população, uma maioria de pessoas responde de uma forma positiva àquilo, então aquelas evidências apontam que aquele é o tratamento adequado para um grupo de pessoas. Mas toda distribuição de pessoas, ele segue uma distribuição normal, que se diz, dentro do estudo estatístico. A distribuição normal tem extremos da curva das pessoas que escapam à normalidade.
E aí tem algo importante, porque essas pessoas que escapam à normalidade não necessariamente estão além desses recursos terapêuticos, mas elas são tão individualizadas muitas vezes que elas pedem uma aproximação única. Então você sai de uma medicina baseada em evidências para uma medicina baseada no indivíduo. Então, sem tirar a importância das evidências, cada indivíduo é único. Então a gente não deve nunca se basear apenas nas evidências quando a gente está na presença de uma pessoa. Porque aquela pessoa é única e ela pode estar nos extremos da curva de Gauss. E quando você encontra esse único da pessoa, essa é a linha tênue que nos permite trazer a pessoa ou perceber se essa pessoa está vivenciando esse único, que é aquilo que determinaria para ela aquilo que a gente pode chamar de sentido ou significado existencial. Quando a gente cuida do campo vibratório da pessoa, ao ponto dela ter a serenidade de olhar para a vida dela e ver qual é esse local que mais dá sentido à existência dela, a gente pode dizer que a gente está fazendo um processo de trazê-la ou trabalhá-la na dimensão da saúde. Porque você vê que você entrega à pessoa responsabilidade sobre o próprio viver. E aí existe uma diferença grande também nessa questão do responsabilizar-se. Porque a pessoa que está disponível ou preparada para uma prática de saúde, uma terapia de saúde, uma medicina da saúde, são pessoas que estão dispostas a se responsabilizarem. As pessoas que assumem uma postura de que o médico vai resolver o meu problema, geralmente são pessoas que estão muito mais numa medicina enfocada na doença, que tem sua validade ainda que limitada, quando você compara com uma pessoa que está utilizando o médico, o terapeuta, como um profissional para fazer uma partilha e que vai dar possibilidade da pessoa se emancipar. Né? E essa possibilidade da emancipação, ela tem que levar em conta o aspecto vibratório, o aspecto único, o contexto de vida que a pessoa está imersa, né? O contexto emocional, o contexto mental, o contexto espiritual. Então a anamnese vai muito além. A anamnese é aquele questionário que numa primeira consulta médica acontece, né, entre o terapeuta e o paciente. Então essa anamnese, além dos quesitos do plano físico, elas incluem todo esse contexto de vida, né, para um redimensionamento a posteriori. Então, Ricardo, você falou sobre a importância aí dessa alimentação nos campos emocional, mental, espiritual, e aí queria ir entrando um pouco nisso com você, assim, entender mais a fundo cada um deles, assim, esse campo emocional, por exemplo, do que é que a gente está falando. E eu tenho uma noção do que é, porque eu vi no seu livro, você fala de alguns aspectos. No campo emocional você começa, por exemplo, com os relacionamentos, a importância de cuidar dos relacionamentos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim. O campo emocional, passando já pelo físico, né, deixando o físico um pouco para daqui a pouco e chegando no emocional, existe todo um campo de nutrição. E é interessante escutar esse termo, né, nutrição emocional, porque as emoções, elas acontecem no relacionamento com o outro. E se por um lado a alimentação física é colocando alimentos para dentro do corpo, muitas vezes a alimentação emocional, ela diz respeito a estar vivenciando um estado pessoal que você se torna nutritivo ao outro. Estar num estado de equilíbrio, buscar um estado de harmonização interior, que em cada encontro você pode se tornar um alimento para o outro. Você pode servir o outro. Esse serviço ao outro, esse estado de prontidão ao outro, é algo que de algum modo nos realiza. Nos dá uma sensação de utilidade, nos dá uma sensação de sentido. Você fica feliz quando você vê o outro feliz. É um processo natural. A menos que você esteja num estado de adoecimento. Quando você está no estado de adoecimento, mesmo que o seu corpo físico não esteja respondendo ao mesmo, você pode estar numa situação tal que você não consegue ficar feliz com a felicidade do outro.
quando você acha que você é mais que o outro. Quando você acha que você é mais que o outro, já existe uma deformidade no campo emocional da pessoa que vai trazer algumas dificuldades no viver cotidiano. É o caso, por exemplo, da pessoa que é orgulhosa. A pessoa orgulhosa, ela precisa daquele reconhecimento contínuo do outro. E essa necessidade vai fazer com que ele haja de uma determinada forma que tende a apagar as pessoas que estão à volta. Então ele não consegue perceber o outro e se realizar no outro. Se não, tentar se colocar de certa forma que o outro a reconheça e aquele orgulho é satisfeito. Uma outra situação, a situação da inveja. A pessoa invejosa, e ao contrário do que a gente pensa, a inveja é muito diferente da cobiça. Quando você inveja alguém, você não quer aquilo que a pessoa tem. Isso é cobiçar o que a pessoa tem. Quando você inveja alguém, de fato, você não quer que a pessoa tenha algo. Você prefere que aquela pessoa morra do que ela tenha algo. São contextos, às vezes, mal utilizados, né? Mas você percebe que tanto na questão do orgulho como na questão da inveja, esse livre trânsito de energia entre as pessoas, ele está prejudicado. Então a pessoa que vibra, estamos falando do aspecto vibracional, portanto do emocional, né? Nessa frequência da inveja ou do orgulho, ela perdeu essa qualidade de ser nutritiva ao outro. Numa relação, você percebe na presença dessa pessoa que algo lhe está sendo subtraído. E isso é nítido. Isso é nítido. Não é um campo de especulação. Ah, não é. Será que dá para ver? Não. Todos nós, quando nos relacionamos com alguém, todos nós, quando alguém conta algo de sua vida própria, todos nós, quando alguém se interessa por algo de nossa vida, vai demonstrar um certo interesse e uma presença naquela conversa. Então, inveja e orgulho são duas coisas importantes. São substâncias como, do mesmo jeito que a gordura entope os vasos sanguíneos, a inveja e o orgulho, se a gente pode usar dois exemplos, eles entopem os vasos emocionais. Então é importante que a pessoa que tem esses pressupostos no seu modo de ser, que ela repense isso para um sistema imunológico emocional mais saudável. E aí, saindo desses dois atributos, a inveja e o orgulho, aliás, me lembro agora, essa questão da inveja e orgulho foi muito bem desenvolvida por um historiador brasileiro, muito bacana, um pensador bastante diferenciado, que se chama Leandro Carnal, que é um pensador que nos convida, numa série de vídeos no CPFL Cultura, a visitar os 7 pecados ou 7 prazeres capitais, onde ele disseca essa dinâmica com uma propriedade assim maravilhosa. Maravilhosa. É algo que todo mundo deveria assistir como uma medicação. Uma medicação para o corpo emocional. Aquilo é como que uma pérola de saúde para a pessoa que entra em contato com a informação, no sentido de desobstruir os seus canais emocionais. Mas prosseguindo nessa linha emocional que você me desafia, tem essa questão de duas medicações de primeira linha também, que a gente precisa estar atento e prescrever. E que sempre que eu falo prescrever, quando falamos de corpos que funcionam do ponto de vista vibratório, o médico entra na prescrição, o terapeuta entra na prescrição, porque primeiro ele tem que prescrever para si mesmo, antes de sugerir para o outro. E essas outras duas medicações dizem respeito à questão do perdoar e do pedir perdão. Perdoar é algo fundamental no processo da medicina da saúde quando a gente leva em conta o campo emocional. A pessoa que não perdoa, ela segura para si. Ela não doa. Perdoar, perdonare, é doar ao outro. Então é devolver ao outro algo que ele te deu e que eventualmente não tenha sido legal. E às vezes você segura aquilo dentro de você e não perdoa. Perdoar é justamente a instância que permite que o fluxo entre duas pessoas aconteça. Perdoar é assim que você recebe um convite a falar sobre algo, ou assim que você recebe uma crítica, você passa pelos seus filtros e veja o que você pode devolver em troca para que o fluxo continue acontecendo. Quando não há o perdão,
aquela relação de você com o outro é bloqueada. É bloqueada. Você deixa de se relacionar com o outro para se relacionar com uma coisa. Por que coisa? Porque você define aquela pessoa como algo a partir daquilo que ela lançou para você. Você não se relaciona mais com um outro, mas com uma coisa. E aí vale a pena a gente lembrar aquele outro maravilhoso pensador e filósofo, né? Judeu-alemão, Martin Buber, que naquela obra Eu e Tu, ele nos ajuda a compreender a importância dessa questão do perdão e a importância da disponibilidade do terapeuta e do médico na relação médico-paciente. Veja que quando o médico, Martin Buber propõe, né? Quando o médico, o terapeuta, recebe o paciente para resolver um problema dele, o paciente é uma coisa. Do mesmo jeito que o paciente leva o carro dele numa concessionária para arrumar, ele está levando o seu corpo para o médico fazer algo por ele. O paciente é uma coisa, é um isto. Muito contrário acontece quando o terapeuta, o médico, está disponível para um relacionamento com o paciente, com a pessoa. Aquilo que era isto se transforma num tu. Só que no tu, quando o tu se coloca para o terapeuta tem que estar pronto e disponível para morrer completamente para os seus pressupostos. Então, enquanto o terapeuta escuta o paciente, ele é convidado a se desconstruir completamente, ao ponto de, ao terminar de escutá-lo, ele se reconhecer como outra pessoa e não mais aquele terapeuta que começou a escutar. Então, como ele é outra pessoa, ele está apto para dar alguma palavra para que nessa partilha aconteça algo. Percebe que a questão do eu isto é uma medicina da doença? O paciente é um isto, ele é uma máquina que você tem que consertar. No eu e tu, você está fazendo uma medicina da saúde. E aquele paciente, aquela pessoa que traz para você uma questão, passa a ser visto como alguém que talvez esteja trazendo algo seu também. Então ele tem uma importância para você porque ele apareceu para te mostrar algo. Então a relação terapêutica, ela virou bilateral. Ela deixou de ser unilateral, onde o técnico ou o professor faz algo pela pessoa. Nessa troca acontece algo. É um processo muito mais fluido, né? Que qualquer coisa pode acontecer de um encontro desse. Exatamente. A gente se conversa, inclusive, com a educação, né? Da gente pensar num professor, aluno, o professor passando a matéria, a aula e o aluno recebendo. Então, o aluno também é visto como coisa nesse sentido, né? A gente não está abrindo um espaço para troca, e sim um espaço de rigidez. Olha que legal. Olha que legal você trouxe. A questão da pedagogia é muito semelhante ao que acontece. Você vê esse grande pensador brasileiro, Paulo Freire, né? Como ele trata essa questão da educação e a crítica que ele faz enquanto motor para transformar o sistema educacional. Quando Paulo Freire fala de uma educação bancária, e que as pessoas estão na escola simplesmente para receber um conteúdo, do que ele está falando? Ele está falando do que buberianamente nós consideramos como uma relação do tipo eu isto. Os alunos são coisas que vão receber um conteúdo. Então Paulo Freire define isso como educação do tipo bancária. O professor chega e deposita conteúdos nos alunos. Mas isso é muito sério, porque se isso começa do ponto de vista escolar, no ensino médio, quando isso se sustenta no ensino superior, numa faculdade de medicina, você imagina uma pessoa que recebe uma formação médica do tipo educação bancária, dentro do conceito freiriano, vai ser puramente um técnico. Porque quando se deposita conteúdos, você está tendo ao mesmo tempo um bloqueio na possibilidade dos seus conteúdos interiores serem apreciados e dimensionados dentro do processo educacional. Então, acho que você trouxe muito bem essa questão, que ajuda a gente a compreender por que hoje, dentro do consultório médico, as relações estão muito mais do tipo eu isto do que eu tu. Mas voltando ao que a gente está propondo em termos da questão do perdão, a outra instância do perdão, né, do perdoar, é algo que parece muito semelhante, mas é complementar e bastante diferente, que é o pedir perdão. Perdoar é uma coisa, pedir perdão é outra. E é interessante que todos pudessem fazer esse exercício como uma terapia pessoal que silenciosamente a gente poderia estar fazendo em qualquer lugar ou em qualquer momento na nossa vida. Que é fazer essa pergunta: o que é mais difícil para mim? Perdoar ou pedir perdão?
porque são dinâmicas diferentes. No perdoar, você está devolvendo algo que é do outro, que eventualmente foi ofensivo, mas que você transformou interiormente e você devolveu para o outro. E no pedir perdão, você está pedindo que o outro lhe conceda algo, porque você reconhece ter feito algo que eventualmente foi indevido. Então a dinâmica do perdoar e do pedir perdão também é uma dinâmica fundamental para desobstruir os vasos emocionais. E se esses vasos não são obstruídos, da mesma forma que dentro dos vasos sanguíneos flui o sangue, dentro desses vasos emocionais, a gente pode dizer que flui como que uma espécie de água. Uma água, e a emoção é muito ligada à água. E quando a emoção não flui enquanto uma água, ela se transforma em mágoa. Mágoa é a má água. A mágoa é o resultado da dificuldade que uma pessoa tem do exercício do perdoar e do pedir perdão. E essa mágoa, Daniel, ela tem um efeito profundo na fisiologia da pessoa, na imunologia da pessoa, na plasticidade da pessoa. Porque a pessoa que se habitua a viver em mágoa, ela constrói uma rede neural que é revisitada continuamente. E muitas vezes, a gente está falando aqui do sistema límbico, que é um sistema neural que está relacionado ao comportamento emocional, quando esse sistema límbico está constituído de uma determinada forma, todos os outros relacionamentos que essa pessoa venha a ter num momento posterior vai evocar aquele modo em que a pessoa está habituada a funcionar. Então se torna uma pessoa que é melindrosa, ela não consegue escutar uma crítica, ela não consegue receber algo um pouco mais duro e amaciar, porque ela perdeu essa flexibilidade, ela perdeu essa plasticidade emocional, que, claro, em última análise, vai refletir no corpo físico como uma plasticidade neural. Mas você percebe que toda essa conversa que a gente está tendo diz respeito a esse campo vibratório do ser que muitas vezes não está sendo cuidado numa anamnese. E que, se respeitosamente o terapeuta puder se aproximar ao ponto de discutir, ao ponto de estar ao lado, não dizer como as coisas são, mas ao ponto de escutar como a pessoa administra aquilo, ele pode servir como uma instância de reequilibrar essa possibilidade. E aí, queria pular então para nutrição mental. Porque a gente não se alimenta só de alimentos físicos que vão nos nutrir. A gente tem outras coisas que nos nutrem, né? Sim. As informações nos nutrem, a arte nos nutre. Então eu queria que você falasse um pouco disso, ao que tipo de informação a gente está exposto hoje em dia, isso faz bem para a gente ou não, como é que a gente pode segurar um pouquinho, prestar atenção um pouco em algumas coisas que a gente vê. Na mídia, por exemplo, tem algumas informações, a gente assiste um jornal que tem muita tendência para explorar comportamentos violentos do ser humano e como isso nos afeta, isso é bom ou não é tão bom, a gente ganha alguma coisa dando tanta atenção a isso, né? Nossa, esse assunto é muito importante. Isso é muito legal, Daniel, é muito legal você poder estar perguntando isso. Porque a nutrição mental e mente diz respeito ao cérebro, né? Tem toda uma discussão aí no momento, né? Porque do ponto de vista do materialismo dialético, né, a matéria como um fim em si, e para algumas pessoas a vida é isso. O mundo é puramente material. Para essas pessoas, o estômago secreta ácido gástrico, o fígado secreta bile e o cérebro secreta pensamento. É um ponto de vista. Para essas pessoas, a mente, os pensamentos, são uma secreção cerebral. É um produto de neurotransmissão. Por outro lado, um outro grupo de pessoas, pensadores de possibilidades além do campo da materialidade, do materialismo dialético, admitem a possibilidade do próprio cérebro e o sistema nervoso ser como que uma antena. Uma antena para a mente. A mente, da mesma forma que as emoções formariam um corpo,
a mente formariam como que alguma outra instância do nosso ser que utilizaria o corpo físico como meio de manifestação. Do mesmo jeito que você tem uma central de televisão e que a antena do seu prédio ou da sua casa capta e aparece a imagem lá dentro da televisão. Porque a imagem da televisão não está lá dentro dela, né? É uma antena que transmitiu. É mais ou menos a mesma comparação ou a mesma analogia em relação à forma como esse outro grupo de pensadores compreende a mente. O cérebro como uma antena da mente, a mente é algo que está ao redor da pessoa. Então aí a gente encontra uma primeira questão importante a discutir, que é: se o cérebro pode ser essa antena para a mente, é fundamental que o corpo físico esteja num estado tal de nutrição saudável para que a forma como ele sintonize aquelas informações seja adequada. Se você pegar uma televisão toda esculhambada, se você pegar um rádio todo esculhambado, ele não sintoniza aquela informação. E aí olha que interessante quando a gente faz esse paralelo da nutrição com a mente. O cérebro, se você olhar grosseiramente o cérebro aberto, quando a cabeça está aberta, né, você percebe que ele é todo cheio de circunvoluções. A barriga, quando aberta, e a gente observa, o intestino também ele tem uma semelhança com todas essas circunvoluções. O cérebro ele está relacionado ao processo de discernimento. É a partir dele, do exercício mental, que a gente discerne informações, compara e escolhe qual é aquele caminho que a gente vai seguir. O tubo digestivo também está relacionado com essa ideia de discernimento. Além dessa semelhança estrutural, enquanto circunvoluções e caminhos tortuosos, ambos os órgãos estão relacionados a um processo de discernimento. Mais do que essa analogia simples, nós observamos que a forma como a pessoa se nutre, do ponto de vista físico, tem profunda influência sobre a forma como o exercício da capacidade mental se manifesta. Ao ponto de termos expressões do cotidiano onde podemos encontrar essa correlação. E lhe dou um exemplo. Quando eu falo numa pessoa enfesada, o que significa uma pessoa enfesada? Uma pessoa cheia de fezes. É como se aquele intestino que está nutrido com uma determinada qualidade de nutrientes físicos e que, portanto, bloqueia o seu funcionamento, determina uma alteração no campo mental. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a forma ou o tipo de alimento que você escolhe para colocar dentro do seu corpo determina também a qualidade e a forma como aquela pessoa vai poder pensar, se desenvolver, aprender. Olha a importância disso, Daniel, quando você pensa numa questão da merenda escolar. Olha a questão disso quando você pensa na forma de uma nutrição para uma população que está em processo de aprendizado. E sabemos que alimentos que são muito ricos em algumas substâncias, como por exemplo açúcar, o açúcar é uma espécie de estimulante. Hoje, grande parte dos alimentos, principalmente relacionada à população infantil, que come logo pela manhã, alimentos de caixinha, sucos de caixinha, produtos à base de leite de caixinha, contém quantidades de açúcar gigantescas. Esses alimentos, que se por um lado estão falando de uma nutrição física, têm uma interferência profunda no funcionamento psíquico. E o que acontece com uma criança, por exemplo, que antes de ir para a escola come uma quantidade aumentada de açúcar? Vai ficar agitada na sala de aula, não vai conseguir prestar atenção. O açúcar é estimulante. Coloca a pessoa num estado que o aprendizado é difícil. E muitas vezes, colegas
eventualmente ousam medicar pacientes sem, ao menos num primeiro momento, cogitar uma transformação na forma como essa pessoa vem se alimentando. E o açúcar não é só o açúcar em si, seja da cana, da beterraba ou do que venha, mas é o açúcar que está nas massas. Você vê questões simples como o do arroz branco. O que é hoje? Essa questão do alimento refinado é uma questão muito séria, porque se por um lado uma pessoa refinada é uma pessoa mais fina, mais educada, quando você fala do alimento não é a mesma coisa. O alimento refinado é o alimento que praticamente teve todas aquelas propriedades que o aproximavam do seu estado natural retiradas. Então, no caso do arroz, foram retiradas as fibras, que é bom para o funcionamento intestinal, foram retiradas as proteínas, foi retirado o complexo vitamínico do tipo B, que tudo isso é fundamental para a constituição de um sistema nervoso saudável, que em última análise vai refletir na questão da mente, que é a primeira pergunta que você me propõe. Então, só de você mudar a alimentação da pessoa, você tira o arroz branco e dá arroz integral para essa pessoa, você muda a vida dessa pessoa. Você muda o intestino, você muda a fluidez do intestino, você muda o funcionamento da mente. Porque a parte branca do arroz é a parte que constitui basicamente açúcar. E ela é rapidamente absorvida pelo corpo. Já a parte integral de vitaminas, ela briga na luz intestinal para ser absorvida. Então, uma pequena parte que é absorvida, e aquilo que é absorvido aumenta os níveis de glicose tão devagar no corpo da pessoa, que ela consegue não ter aquela sobrecarga de açúcar. Ela não fica viciada naquela alimentação. Por isso que o arroz integral é um alimento superior ao arroz branco no tratamento de pacientes com diabetes. Mas eu falo isso e dou esses dois exemplos do açúcar, do arroz branco no caso, para a gente perceber como que a própria alimentação que está no plano físico é importante para que a gente possa ou tenha a chance de falar numa alimentação, numa nutrição mental. Porque se fisicamente ela não tiver uma nutrição minimamente saudável, nós não temos nem chance de falar sobre a nutrição mental. Porque a pessoa, para pensar numa nutrição mental, ela precisa de um certo vigor do sistema físico. A pessoa que fisicamente ela está comprometida com alimentos de baixa qualidade, a mente já não funciona como poderia. O cérebro já não opera como poderia. Então, quando eu falo para essa pessoa que a nutrição mental para ela consiste em ler livros, ela não consegue. A pessoa não consegue ler. Porque para ler você precisa de um princípio interior relacionado à vontade que nem todo mundo está disponível. E os alimentos que são muito ricos, por exemplo, ou as pessoas que estão muito acostumadas, habituadas em alimentos à base de carboidrato, açúcar, muitas vezes ela tem um estado mental que não as coloca disponíveis para uma leitura e um aprofundamento. Ficar sentado um tempo grande lendo uma obra literária. Não tem concentração. Ela sai do foco. Por isso essas pessoas muitas vezes se tornam reféns de métodos ou meios de comunicação que são meios que trabalham com informação rápida e cada vez mais rápida. Veja você na mídia o tempo de exposição a um estímulo e o tempo quase que cronometrado da necessidade de um intervalo. Se a pessoa não tem um intervalo para levantar ou para sair, ela perde a sua motivação para estar assistindo. Ela não consegue se concentrar. Então a própria televisão, quando ela propõe essa quantidade de intervalos dentro de um programa inúmeras vezes, ela está estimulando de algum modo que essa mente fique preguiçosa. Olha que coisa interessante. A pessoa, para fazer o exercício mental, da mesma forma que ela vai numa academia, da mesma forma que ela vai num parque fazer uma atividade física, e aquilo precisa acontecer no intervalo de tempo longo, o exercício mental, de fato, ao ponto desse corpo mental, dessa ferramenta, mente, poder se fortalecer, ela pede um sacrifício. Ela pede um grau de atenção em que muitas vezes a gente percebe que as pessoas não estão disponíveis. Então, mentalmente, elas não conseguem ou não têm conseguido elaborar ideias mais profundas, pensar uma filosofia, compreender o que está acontecendo numa sociedade. Tudo isso baseado em algo que começa numa alimentação física. Agora, se a alimentação mental, por um lado, é leitura, ela também diz respeito a tudo aquilo como estímulo
para a mente possa chegar ao nosso corpo. E outro estímulo grande a isso é a experiência musical. A experiência musical é uma coisa muito especial do ponto de vista do fortalecimento da mente. Porque você vê, quando a gente fala nas linguagens e nas línguas que existem, você fala no inglês, no alemão, no russo, você tem que aprender o idioma para poder participar daquela cultura. Olha o que acontece na música. Quando você escuta uma música de um compositor de uma outra nação. Por mais que tenha toda uma gramática, uma partitura, aquela música está trazendo um conteúdo cultural de uma outra nação que você pode simplesmente saborear mentalmente. Esse saborear mentalmente, esse contato com esse outro ritmo, com essa outra vibração, com essa outra melodia, com essa outra construção cultural, vai nos estar dando indiretamente um contato direto com aquela cultura a partir do qual ela foi produzida. Então nós começamos a entrar em contato com um campo de conhecimento da humanidade que é muito generoso, porque ele não implica no aprendizado daquela língua. Mas uma vez que você entra em contato com ele, aquela língua passa a ser algo que te transforma. Aquele ritmo passa a ser algo que vibra dentro de você. E mais uma vez, se a gente falou que esses outros corpos, essas outras possibilidades de nutrição são vibracionais, porque a matéria tem esse aspecto de partícula, mas tem esse aspecto de onda, toda essa nutrição vibracional é fundamental para a gente. Porque a maior parte do que é o mundo não é mundo físico. A maior parte do que consiste o mundo é um campo vibracional gigantesco de troca. Todas as relações são movimentos vibracionais de troca. Então, quanto mais nós pudermos estar envolvidos com atividades que fortaleçam essa estrutura interior de compreensão dessa informação vibracional, tão mais interessante para a gente. Então, se por um lado você pode cuidar do corpo físico, fortalecendo os seus 5 sentidos, por outro lado, quando você fala de um corpo emocional, quando você fala de um corpo mental, você está falando de sentidos que nós dispomos, mas que eventualmente estejam latentes. A gente pode ousar falar em um sentido da imaginação. A imaginação é um fato. Não tem um sentido na pele que toca e faz a gente imaginar. Mas se você entrar no estado de silêncio e começar a imaginar imagens, aquele mundo passa a habitar o seu interior. A gente fala de um outro eventual sentido que esteja latente, que é a inspiração, que é um sentido de preparo interior para numa relação do tipo eu e tu, você possa se inspirar a partir daquilo que o outro te traz e vivenciar a experiência do outro, mesmo sem você ter passado por ela. Nós pensamos numa outra instância, num outro sentido, que pode ser chamado de intuição, que é a possibilidade do mergulho dentro de uma realidade que esteja além daquilo que seja definível, mas que por uma sensação interior nosso de haver algo lá, a gente começa a trazer uma ideia para esse mundo físico. Então veja a importância da nutrição mental enquanto um fortalecimento da pessoa para ela funcionar como um ser humano integral e não simplesmente como um respondedor automático àquilo que esse ambiente traz para ele. Então, a nutrição mental é uma nutrição que vai levar a pessoa no sentido de emancipação. A pessoa aprende a pensar. E não é um pensar que eu sei, é um pensar que ela consegue participar disso que se sabe, ao ponto de transformar e melhorar isto que se sabe. Então, quando você assiste uma ópera, as óperas têm informações profundas sobre a realidade mítica da humanidade. As óperas tratam o mito. O mito é um tecido que habita essa região mental. Quando a gente entra em relação com o mito, numa ópera, que muitas vezes são situações até trágicas, mas que trazem, a partir da tragicidade da obra, a possibilidade de você vivenciar aquilo interiormente, isso te fortalece grandemente, ao ponto de poder viver de uma forma mais plena e mais saudável. As artes têm esse poder, todas as artes, né? Não só a música, como as artes plásticas, o teatro. As artes constituem o alimento mais puro que a humanidade pode ter hoje. As artes são como que a salvação da humanidade. Tem um escritor búlgaro, chama Tzvetan Todorov.
O Todorov, ele estuda as artes e escreveu um livro interessantíssimo que se chama A Beleza Salvará o Mundo. Ele mostra como esse contato com o belo é fundamental para a vida significativa e saudável. Então, a partir da análise da obra de alguns grandes autores da literatura mundial, como Rainer Maria Rilke, Oscar Wilde e uma poetisa russa, ele analisa e disseca nessa obra como a arte dá sentido não só para a vida do artista que a vivenciou, mas como precursores de algo que toda a humanidade, em algum grau, vivencia no dia a dia. A arte, para a mente saudável, é fundamental como fator de significação existencial. A beleza é um constituinte imprescindível na nossa realidade. Se a gente vai para a cultura grega e a gente vê como o conhecimento era estabelecido em cima daquilo que é bom, daquilo que é belo e daquilo que é verdadeiro, hoje a gente percebe que aquilo que é bom, a espiritualidade tenta se encarregar. Aquilo que é verdadeiro, a ciência tenta se encarregar. E aquilo que é belo ficou a critério da arte. Infelizmente, tanto o campo da espiritualidade quanto o campo da ciência passou por um processo de institucionalização que fez com que, pela natureza humana, eles não estejam tão íntegros e ausentes de preconceitos e de formas de pensar que fecham o mundo da pessoa. Mas a arte, ela naturalmente liberta o pensar da pessoa, porque ela coloca a pessoa diretamente em contato com recursos interiores. E essa nutrição só é possível a partir da mente. Claro, vai ter impacto no campo emocional e determinadas artes vão mexer com um recurso emocional que a pessoa dispõe. Mas é a mente que vai funcionar como o elo de integração na compreensão e na possibilidade de relação com a obra de arte. Agora eu queria ouvir você falando da nutrição espiritual, porque na verdade eu não me recordo assim do livro de você falar em termos de nutrição dessa parte, né? Então eu queria saber o que seria essa nutrição espiritual, como que a gente pode cultivar. Da nutrição espiritual, na verdade, talvez esteja sendo escrito no próximo livro, né? Não sei, de repente isso tudo é muito misterioso. Mas de fato é muito difícil trazer algo novo em relação a isso, porque os grandes mestres, eles já trouxeram material de sobra que abunda aí na literatura. Nós simplesmente, como humanos, não estamos ainda nos relacionando com essa possibilidade da espiritualidade. Mesmo porque nós confundimos muitas vezes termos, né? E as pessoas pensam em espiritualidade, misturam com o campo das religiões institucionalizadas, que são movimentos diferentes, não menos importantes ou irrelevantes, mas diferentes. Poder diferenciar a espiritualidade das religiões é uma coisa interessante, mesmo porque a espiritualidade é um processo interior de vivenciar a realidade do transcendente. E veja, como eu estou falando do transcendente, nós não estamos nos dirigindo mais àquele pequeno grupo de pessoas que são adeptos do materialismo dialético, ou seja, a matéria pela matéria. Quando eu paro de existir, eu deixo de existir. Eu só continuo existindo pelo DNA do meu filho, que é o pensamento normalmente exercitado pelo materialista dialético. Ele entende que a vida é o DNA e o DNA se propaga quando ele tem a relação sexual e se perpetua no filho. Não há nenhum problema em pensar assim. É importante que saiba que existe essa linha de pensamento, mas é importante que existem linhas que consideram a possibilidade da transcendência com mais seriedade do que se possa conceber. Ainda que, muitas vezes, pequenos, ainda menores grupos de materialistas dialéticos combatam frontalmente a possibilidade da transcendência. Então a espiritualidade é um fato. Agora, como se aproximar e olhar para ela, que é a questão delicada. Então eu vou tentar me fazer entender para você. Quando eu falo, por exemplo, em Buda, eu estou falando de algo muito único. Quando eu falo em budismo, eu estou falando em algo único também, mas completamente diferente de Buda. A pessoa que confunde Buda com budismo, ela eventualmente não fez um movimento de olhar a partir de dentro
em relação ao que aconteceu. Mesmo porque Buda não escreve nada. E o budismo tem um corpo doutrinário. E mesmo que haja o Zen, existe uma prática. E essa prática se inspira em algo. E fazer com que essa prática se inspire em algo a partir de dentro é sempre uma ameaça ao campo institucional que organiza os grupos que se reúnem. Mais uma vez, não há nenhum problema na reunião em grupos, mas a espiritualidade mais pura que te coloca em contato com a transcendência é de outra natureza. É um processo interior. E eu preciso falar isso para que a gente chegue na ideia da nutrição. Então, se eu falo de Cristo, eu estou falando de algo único, muito especial, maravilhoso e miraculoso. Se eu falo de cristianismo, eu estou falando de outra coisa. Maravilhosa, bonita, instituído, composto pela compreensão da humanidade sobre o mistério do que esse ser Cristo propôs às pessoas. Agora, quando um corpo ou um campo de conhecimento doutrinário se estabelece e as escolas começam a se separar dentro da compreensão do que foi o mistério, cada vez mais nós tendemos a nos afastar do que foi o próprio mistério. Então a espiritualidade, vamos usar aqui como exemplo Cristo, porque dentro do nosso país existe um predomínio dessa cultura, seria a possibilidade da pessoa nutrir-se a partir de uma comunhão pessoal com a ideia daquela entidade, com aquilo que aquela pessoa, aquele ser vivenciou e trouxe enquanto possibilidade aqui dentro do nosso plano. Esse conhecimento, que é mais uma vibração, pode sim ser acessado a partir dos textos. E aí a gente pode até ser criticado em relação a quem escreveu os textos ou quem falou sobre isso. Eu tenho amigos que dizem que algumas sumidades espirituais ou que estão ligadas à espiritualidade não existiram, que não existem documentos que provam a existência dessas pessoas. Mas independente disso, existe todo um campo informacional e vibratório que diz respeito a como essas pessoas, que podem até não ter existido para esses outros, operaram nesse plano. E a possibilidade de olhar como essas pessoas operaram dentro de uma realidade transcendente, ou seja, estão dentro desse plano que é imanente, mas falaram de uma realidade transcendente, são dicas a partir das quais nós podemos nos nutrir do ponto de vista espiritual. Então, quando a gente lê uma obra do filósofo Sócrates, que também não escreveu nenhuma palavra, mas que se escreveu muito sobre ele, e a gente percebe a leveza como esse ser opera dentro do plano terreno, como ele trabalha o processo das ideias, como ele se diz um parturiente de ideias, porque a mãe dele era uma pessoa que fazia partos, e como ele acompanhava, ele desenvolveu essa técnica de fazer partos nas pessoas, mas ele fazia partos de ideias. Então toda essa forma de ser que se consagra na última experiência dele em relação ao processo de morte é algo que nos auxilia a ter alguma possibilidade de olhar para o que seja a experiência espiritual. Então é um ou outro humano que tem a coragem de um Sócrates de olhar para a morte de frente e de quando os tiranos propõem para ele que se ele pedir desculpa ele vai ser perdoado, e ele fala, não, vocês que têm que se desculpar comigo. Porque se eu me perdoo com vocês, eu nego tudo aquilo que eu defendi a vida inteira. E vai para a morte de cabeça erguida e toma cicuta. Quando o humano dá essa referência para a humanidade, ele vivifica e dá sentido para a humanidade. Então percebe que a experiência da espiritualidade, ela nutre o ideal das pessoas. Muito ao contrário de um campo doutrinário, onde você cuida de ovelhas, que também tem sua importância, porque existe um pastor, existem ovelhas, e essas ovelhas têm a necessidade de um pastor. Muito além disso, uma espiritualidade que emancipa é altamente desejável, porque a partir desses seres que geralmente são mortos pelo resto da humanidade, que a humanidade tem a possibilidade de se transformar. Por que são mortos? Porque tem tanta luz que não dá para suportar a luz, tem que matar o cara. Então Sócrates, apesar de ser a base da democracia ateniense, ele foi morto. O Gandhi, apesar de ser a base da unificação de um país, ele foi morto. O Cristo, apesar de ser a base em Jesus, enquanto a possibilidade de um plano de viver no amor,
ele foi morto. Porque sempre que há muita luz, a gente quer afastar os olhos, porque é insuportável ver o estado em que a gente se encontra. Então a nutrição espiritual é a possibilidade de nós olharmos com coragem, porque precisa coragem. Precisa coragem para olhar para uma referência de espiritualidade enquanto uma vida consistente, uma vida coerente, e voltar para a nossa própria vida e ver a forma como a gente vive. Precisa muita coragem para perceber que muitas vezes nós temos uma vida covarde. E é essa vida covarde que subjaz ao processo de adoecimento. Porque cada pessoa tem um coração. E viver em coragem é agir com esse coração. E a saúde diz respeito a exercitar esse sentido que vem a partir do coração. Você vê, o Pequeno Príncipe fala isso no Saint-Exupéry, né? Como que ele fala do coração? O essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. Agora, hoje, o órgão da atualidade que está sendo superestimulado nas pessoas, talvez até covardemente estimulado, são os olhos. As pessoas estão sendo corrompidas a partir dos olhos. Então, quando Exupéry nos alerta que o essencial é invisível aos olhos, ele está fazendo uma crítica a todo o processo e a forma como a humanidade tem sido informada hoje a partir dos olhos. A partir dos 5 sentidos, mas hoje, basicamente, a partir dos olhos. Basta você sair na rua e ver como a gente está sendo visualmente estimulado. Basta você ver o apelo e a forma como os programas estão sendo apresentados. Agora, se o essencial é invisível aos olhos, e são as pessoas que têm autoridade, que conseguem formular uma ideia dessa natureza, né, e só se vê bem com o coração, é importante também que haja uma contraparte que esteja lembrando a humanidade que ela tem um coração. E que a base do processo de vivenciar algo espiritual é encontrar esse coração e ver se algo pode ser visto a partir dele. Eu quero ver com o coração. Eu quero compreender o que Exupéry fez. E a nutrição da espiritualidade diz respeito a isso. Olhar para quem foram os grandes, em algum grau se inspirar, mas saber que você também, eu também, nós portamos essa grandeza e essa coragem que precisa ser exercitado. E na medicina da saúde, cada ser é único. E a base da medicina da saúde é devolver a esse ser esse estado único de naturalidade que ele tem, para que ele possa ter uma vida plena e significativa. A pessoa que encontra ou entra em ressonância com essa vida plena e significativa, talvez não precise conhecer a doença. Você já pensou que beleza, que maravilha poder morrer com saúde? Poder morrer porque acabou, do mesmo jeito que a pilha Duracell acaba, a sua função, a sua missão, o seu princípio existencial, o motivo pelo qual você se manifesta, se consolida, ou não há mais nada a ser feito? Você já pensou o alívio que isso seria para os cofres públicos, quando as pessoas aprenderem a se emancipar e fazer aquilo pelo que viemos? E esses 3 níveis de nutrição, o emocional, o mental e o espiritual que hoje é tido pela Organização Mundial da Saúde como fato. Porque hoje a definição de saúde inclui o bem-estar físico, psíquico, mental, emocional e espiritual também. Organização Mundial da Saúde. Então, essas 3 instâncias precisam estar bem nutridas. O que não exime em absoluto a necessidade de uma boa nutrição física. Porque se a nutrição física da pessoa estiver desequilibrada, nada disso funciona. Você não tem base para ancorar as outras. Então a gente precisa começar a pensar como nós estamos nos alimentando. Muito bom.